Então, uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma a mais uma sexta-feira, sexta de desobsessão de nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus, sendo hoje dia 14/5/2021. Nós estamos trabalhando nesta reunião o estudo sequencial de O Livro dos Médiuns. É a segunda obra da codificação espírita. Estamos na segunda parte, no capítulo 16, e Allan Kardec vem tratar dos médiuns especiais. Este capítulo, ele vai evidenciar os médiuns psicógrafos, os médiuns escreventes. E hoje, nós, dentro do item 193, ou 193, daremos continuidade. Kardec, ele vai apresentar para nós uma variedade dos médiuns psicógrafos, dos médiuns escreventes. E dentro dessa variedade, ele está estudando conosco ou nos apresentando 5 pontos conforme os médiuns poderão ir se apresentando ao longo do exercício da faculdade. E aí nós vamos lembrar que, embora ele esteja estudando os médiuns escreventes ou os psicógrafos, muitas dessas faculdades que aqui estão sendo apresentadas, também elas poderão ser desenvolvidas, ser trabalhadas com outros tipos de faculdades mediúnicas, como, por exemplo, a psicofonia. Dentro dos 5 pontos Kardec irá nos apresentar, o primeiro é segundo o modo de execução. Então, nós já o estudamos. O que vem a ser isso? Se o médium ele é mecânico, se ele é semimecânico, se ele é intuitivo. Segundo, o desenvolvimento da faculdade. Como que essa faculdade vai se desenvolver? Como que o médium vai apresentar essa faculdade? E aí nós vimos no estudo anterior a relação dos médiuns novatos, dos médiuns experimentados e de uma série de médiuns que possam ter o desenvolvimento dessas faculdades. Terceiro ponto é o que nós vamos estudar hoje, que é o gênero e a particularidade das comunicações. O quarto ponto, das qualidades físicas do médium. E o último ponto é das qualidades morais. Então, neste capítulo, Kardec vai apresentar para nós, de forma bastante clara, objetiva, um estudo minucioso de como que a faculdade e o desenvolvimento dela pode se dar para todos nós que aqui nos encontramos, lembrando que todos somos médiuns, independente se somos médiuns ostensivos ou não. Bom, médiuns segundo o gênero das comunicações. Essas comunicações vai ter particularidades específicas, ao qual Kardec pôde observar. A espiritualidade superior levou até Kardec. Lembremos que o livro dos médiuns ele foi elaborado no século XIX, e dentro do século XIX havia inúmeras manifestações e tipos de manifestações aos quais Kardec deveria observar, estudá-las e catalogá-las. Por isso nós temos o livro dos médiuns. E as particularidades das comunicações, ele irá trazer para nós 11 ao todo. Saibamos que existem muito mais, mas ele conseguiu filtrar 11 tipos de comunicações que ele vai chamar de comunicações particulares. São elas: médiuns versejadores,
Então, quem está entrando aí é o capítulo 16, a segunda parte, a partir do item 193, do Livro dos Médiuns. Médiuns versejadores, médiuns poéticos, médiuns positivos, médiuns literários, médiuns incorretos, médiuns historiadores, médiuns científicos, médiuns receitistas, médiuns religiosos, médiuns filósofos ou moralistas e médiuns de comunicações triviais e obscenas. Foram 11 tipos de comunicações que ele pôde observar de forma objetiva, estudá-las, classificá-las e trazer para nós. Eu disse que ele ouviu e viu muito mais. Mas para que nós pudéssemos iniciar o entendimento a respeito da mediunidade, das manifestações, do intercâmbio entre o plano físico e espiritual, essas 11 vai nos tocar mais de perto. Então, quando ele fala médiuns versejadores, o que vem a ser isso? O que significa versejar, versejador? Versejar significa trova ou frases poéticas pequenas. Então, um versejador é aquele trovador, é aquele poeta que, em uma frase, ele pode dar de forma ritmada uma poesia rápida. É o que ele vai dizer. Os médiuns versejadores, mais facilmente do que os outros, comunicam-se em versos, muito comuns para maus versos, muito raros para versos bons. Olha que coisa interessante. Os médiuns versejadores são aqueles que vão fazer versos e, dentro desses versos, trazer ensinamentos. E Kardec vai colocar que a grande maioria, o que é mais comum, que são versos que não vai trazer nenhum tipo de edificação ou nenhum tipo de construção. Nós vamos lembrar aqui a todos que quando nós estivermos lendo esses tipos particulares de comunicações, Francisco Cândido Xavier, ele as apresentou quase que todas, para não dizer todas. Porque Francisco Cândido Xavier, ele trouxe para nós versos de espíritos, trovadores. Existem livros de Francisco Cândido Xavier, psicografados por ele, que são apenas de versos, são trovas. Então, é uma particularidade da comunicação, do intercâmbio. Aí tem os médiuns poéticos, sem serem versificados, ou seja, não trazem apenas um tipo de verso. Estão vendo aí, né? O Carlos Antônio Barcelli posta, por vezes, outros pequenos versos também, sim. Não somente o Carlos Antônio Barcelli, mas como tantos outros. O próprio Divaldo Pereira Franco, ele também psicografou um poeta, o Rabindranath Tagore. Alguns dos seus livros eram pequenos versos. Então, é a variedade, né? Como que a mediunidade ela tem assim um potencial de manifestações, de comunicações, muitas das quais nós ainda não temos nem condições de saber. Pois não, Neide, pode falar. Eu estava aqui pensando, você está falando aí de médiuns mais conhecidos no meio espírita, né? Digamos assim. Mas os grandes poetas, igual J.G. de Araújo Jorge, do qual eu sou grande fã, e outros que eu tentei lembrar o nome aqui, não consegui, eles também são intuídos por espíritos para fazer as trovas, as poesias, não são? Com certeza, né? Não são poesias do gênero classificado assim, espírita, né? Que nos traga ensinamentos, igual nós temos com as trovas que o Chico Xavier trouxe.
mas eu acredito que eles também são poetas, são médiuns intuídos para fazer aquelas poesias. Será que eu estou certa? Sim, com certeza. Não somente os poetas, os trovadores, os musicistas, os artistas de forma em geral, eles já trazem dentro de si, falando do espírito encarnado em sua alma, uma abertura muito grande para a inspiração. E muitos recebem intuições, inspirações. Muitas dessas inspirações e intuições, eles, de fato, têm como que uma relação com o espírito que quer ali ditar a obra ou repassar algo dele para se materializar. Então, muitos, às vezes, se emancipam do corpo, vão lá no plano espiritual, numa dimensão espiritual, têm uma relação com o espírito, e quando voltam para o corpo, tem aquela chamada inspiração ou intuição, que pode ser de um espírito que projetou a ele para que ele pudesse trabalhar aquilo, ou que ele pode ter visto realmente. Às vezes, nós nos emancipamos do corpo, vamos a ambientes espirituais, aquilo fica como que impregnado no nosso campo, né, mental, e quando despertamos, nós temos aí as intuições, as inspirações. Isso é muito comum. Como que as coisas elas vão ter uma relação natural, porque sabemos nós a influência dos espíritos sobre as nossas vidas é muito grande, conforme a questão 459 do Livro dos Espíritos. A tal ponto que os espíritos vão dizer a Allan Kardec que, de ordinário, são eles que nos dirigem ou são eles que vos dirigem. Bom, agora, quando nós passamos a estudar a mediunidade, nós precisamos entender o seguinte: aquilo que é nosso e aquilo que é do espírito. E como que nós vamos trabalhar isso? Nos conhecendo, identificando em nós as nossas características. Por exemplo, como que pode ser isso? Você tem um tipo de humor, vamos imaginar. Você está sempre alegre, sempre feliz, sempre comunicando, e de repente você passa a ter oscilações do seu humor. Você vai notar que você não está conforme você é no dia a dia, no seu natural, no seu habitual. E as próprias pessoas vão chegar e vão dizer a você: nossa, você não é assim? Por que você está agindo assim? Daí, precisamos parar, avaliar e analisar. O que está acontecendo para que eu esteja agindo dessa forma? É algum problema pelo qual eu esteja passando? Alguma situação? Aí cabe uma avaliação, o autoconhecimento, para identificar se este problema está realmente em mim ou se é algum tipo de influência. Para que nós começamos a perceber aquilo que é nosso e aquilo que vem como inspiração, intuição ou realmente uma comunicação espiritual. Por isso a importância de estarmos estudando o Livro dos Médiuns, porque ele estará dando-nos base para esse entendimento. Então, conforme você colocou aí dos médiuns poéticos, Kardec vai analisar aqui, os médiuns poéticos, sem serem versificados, ou seja, eles não vão trazer apenas pequenos versos, pequenas trovas. As comunicações que recebem têm qualquer coisa de vaporoso, de sentimental, nada que mostre rudeza. São mais do que os outros, próprios para a expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Tudo nas suas comunicações é vago. For inútil pedir-lhes ideias precisas. Esse tipo de médiums são muito comuns. Agora, tem um detalhe aqui que nós colocamos nos médiums versejadores e que também servem para os médiums poéticos. Como eles são muito comuns, os médiums poéticos, e também os médiums versejadores, é preciso ter um cuidado muito grande quando nós vamos analisar
esse tipo de comunicação. Porque os verdadeiros médiuns bons ou as comunicações boas nem sempre precisarão de grandes páginas. Em pequenas frases, ou em pequenos versos, ou em um pequenino poema, o espírito pode ditar uma comunicação de grande profundidade. Então, eu vou citar aqui um exemplo que aconteceu com Francisco Cândido Xavier. Chegou-se a ele uma comunicação de um espírito que é de Teresa de Ávila. Teresa de Ávila, pela historiografia dela, era um espírito muito nobre. E um espírito, por que não dizer, à frente da época em que viveu, pela sua nobreza, quando eu falo nobreza, nobreza moral, nobreza espiritual. E um dia, o Chico Xavier recebeu uma comunicação de Teresa de Ávila. E quando essa comunicação foi levada para que as pessoas pudessem avaliar, principalmente porque essa comunicação ela foi colocada em um dos seus livros, me desculpem que agora eu não me recordo qual o livro que está, depois eu vou ver, vou pesquisar e posso postar depois no grupo, ok? Eles disseram que essa comunicação não poderia ser de Teresa de Ávila, porque era uma comunicação muito simples para ser de um espírito, de uma nobreza moral e espiritual de Teresa de Ávila. Bom, aí o Chico, então, né, ficou meio sem jeito de explicar, ele recebeu a comunicação e ele perguntou a Emmanuel, o benfeitor. Aí o Emmanuel disse ele, bom, se eles estão duvidando, eu vou perguntar a Teresa de Ávila e, de acordo com a resposta dela, eu te dou. Emmanuel, então, perguntou a Teresa de Ávila e Teresa de Ávila respondeu a Emmanuel que, por hora, ela só poderia oferecer aquilo devido às ocupações que ela se encontrava no plano espiritual. Ou seja, então nós encarnados, nós temos essa questão de buscar ter a prova de que se realmente é ou não é o espírito. E quando Kardec coloca que os médiuns, versejadores, ou até mesmo poetas, cabe aqui, para versos bons, são muito raros, é justamente isso. É a capacidade que o espírito tem de, em poucas palavras, trazer algo de grande profundidade. Bom, o exemplo maior que nós temos está nos 4 evangelhos. Quando nós observamos o diálogo de Jesus com os doutores da lei, com os fariseus, com os apóstolos, com os discípulos, com aqueles que vão até ele receber algo dele, em muitos dos ensinamentos ali, Jesus dá apenas através de uma pequenina lição, para que nós possamos observar a grandeza e a profundidade de um espírito elevado. Bom, e aí Kardec vai nos apresentar também os médiuns positivos. O que vem a ser médiuns positivos? Suas comunicações têm geralmente um cunho de nitidez e precisão, que muito se presta às minúcias circunstanciadas aos informes exatos. São médiuns muito raros. Então, são médiuns que vão receber comunicações com grande exatidão, com grande nitidez. E esses são muito raros. Que tipo de exemplo nós poderíamos dar? Bom, às vezes o médium, ele recebe uma comunicação de um espírito, e este espírito descreve a ele perfeitamente nome de pessoas, endereço de pessoas, situações vivenciadas por alguma pessoa, e que quando alguém ler e comprovar, principalmente se for algum familiar, ele vai observar que tudo aquilo que está escrito é real. Exemplo,
as cartas psicografadas pelo próprio médium Chico Xavier de espíritos que desencarnaram, cujos familiares quiseram ou buscaram receber um tipo de comunicação ou de saber como que esse espírito está no plano espiritual. Nessas cartas, os espíritos relatam com precisão, exatidão, acontecimentos que somente aquele familiar que recebeu a carta sabia. Médiuns positivos. É um grande exemplo. Médiuns literários. Não apresentam nem o que há de impreciso nos médiuns poéticos, nem o terra a terra dos médiuns positivos. Porém, dissertam com sagacidade. Bom, o que vem a ser sagacidade? Fazem com perspicácia, fazem com fineza. São médiuns que não se deixam enganar facilmente. Então, o médium literário, ele vai escrever como os médiuns psicógrafos que ditam e recebem romances, e através desses romances, eles têm que ter uma perspicácia, uma sagacidade, significando que não se podem deixar enganar por aquilo que estão escrevendo. Então, os médiuns literários são os médiuns romancistas, os médiuns escritores, que recebem livros que possam ser publicados. E aí nós temos inúmeros exemplos, não somente através de Chico, como do Carlos Antônio Bacelli, que o Ricardo trouxe aí, como do próprio Divaldo Pereira Franco, né? Uma irmã que desencarnou nessa semana, e aqui nós vamos pedir a espiritualidade maior, né? Pelo amparo que nós temos certeza que ela deve ter recebido por parte dos amigos espirituais, é a médium Sueli Caldas Schubert, que foi postado aí nas redes sociais o seu desencarne, que ela possa ter adentrado o plano espiritual e ter recebido com muito carinho o amparo da espiritualidade maior. Então, vai aí os nossos votos de gratidão a este coração que tanto fez pelo espiritismo, não somente no Brasil, como também fora do Brasil. Médiuns incorretos. O que é médium incorreto? Bom, será que eu tenho esse tipo de mediunidade? Será que eu recebo comunicações incorretas? O que vem a ser isso? Bom, diz Kardec, podem obter excelentes coisas, pensamentos de inatacável moralidade, mas num estilo prolixo, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. Então vejam bem que coisa interessante. Kardec nos apresentando que um médium, segundo o gênero e a particularidade das comunicações, ele pode ter um desenvolvimento da sua faculdade como um médium literário, um médium positivo, discorrer de forma fácil, porém, o conteúdo daquilo que se apresenta não edifica, não constrói. Aí, há uma nota aqui, e essa nota é de Erasto, o espírito Erasto. Ele dá duas notas, essa primeira e depois a que nós vamos ver, dos médiuns filósofos ou moralistas. Diz assim Erasto, a incorreção material do estilo decorre geralmente da falta de cultura intelectual do médium, que então não é, sob esse aspecto, um bom instrumento para o espírito. E a isso, aliás, pouca importância liga. Tendo como essencial o pensamento, ele vos deixa a liberdade de dar-lhe a forma que convenha. Já assim não é com relação às ideias falsas e ilógicas que uma comunicação possa conter, as quais constituem sempre um indício da inferioridade do espírito que se manifesta.
Então, ele vai apresentar para nós duas situações. A do médium, que está encarnado, que vai receber a comunicação, e essa comunicação pode ser de um espírito altamente inteligente, intelectual, mas o médium, ele não tem uma cultura intelectual. E aí ele vai se atrapalhar e a comunicação vai sair de forma incorreta. Só que este espírito que tem uma cultura intelectual, ele passa não por um bom espírito. É um espírito que está dando uma comunicação e que vai confundir justamente pelo fato do médium ou daqueles que lerem as comunicações desse espírito não terem um tato ou uma sensibilidade para identificar que provém de um espírito não tão bom. Agora, pode acontecer também que um bom médium, de uma cultura intelectual, ele receba a comunicação de um espírito que passa por um sábio. É aquilo que Kardec classifica na escala espírita. Muitos espíritos passam por pseudo-sábios e ditam, às vezes, comunicações que superficialmente parecem boas, mas quando você vai ver na entrelinha aquilo que está escrito, não provém de um bom espírito. Daí o cuidado de estarmos estudando. Médiuns historiadores. Bom, aqueles que revelam aptidão especial para as explanações históricas. Esta faculdade, como as demais, independe dos conhecimentos do médium, porquanto não é raro verem-se pessoas sem instrução e até crianças tratar de assuntos que não estão ao alcance. Bom, essa também é uma variedade rara dos médiuns positivos. Então, nós vamos observar que os médiuns positivos, eles vão se enquadrar nessa generalidade das comunicações, porque eles recebem com grande rapidez, fluidez, nitidez, mas que vão mesclar justamente com essas colocações de Kardec, literários, historiadores. Os médiuns historiadores são aqueles que vão reportar mensagens que prendem-se a períodos de nossa história. Por exemplo, há um livro psicografado por ou recebido, né, por Leon Denis sobre Joana d'Arc, sobre acontecimentos que se deu à época de Joana d'Arc. É um clássico da literatura espírita. Joana d'Arc, a médium, por Leon Denis. Apenas para que nós possamos ter uma ideia. Assim como existem tantos outros clássicos, principalmente da lavra de Francisco Cândido Xavier, trazendo, através de muitos dos seus livros, histórias ou registros de acontecimentos da história de nossa humanidade. Médiuns científicos. Aí o Kardec coloca para nós com muita precisão. Os médiuns científicos não quer dizer que eles sejam grandes sábios, conforme ele coloca. Não dizemos sábios, porque podem ser muito ignorantes e, apesar disso, mostram-se especialmente aptos para comunicações relativas às ciências. Bom, nós estamos falando do médium, tá? Não é do espírito, não. Exemplo. Há médiums que receberam verdadeiros tratados de ciência, sem ter um conhecimento mais profundo relativamente a aspectos de natureza científica. Então, vou citar um exemplo. Quando aquela obra ditada pelo espírito de André Luiz, que fora um médico quando estava encarnado na Terra, a dois médiuns, Valdo Vieira, lembrando que Valdo Vieira, à época, estudava
medicina. Era um médium que tinha uma cultura e que estava estudando medicina, se formou em medicina e depois seguiu seu caminho fora da doutrina espírita. Mas Chico Xavier, ele não tinha um conhecimento profundo ou amplo de questões científicas, das quais André Luiz trouxe e que foi publicada no livro Evolução em Dois Mundos. Ainda hoje, passado tantas décadas da publicação desta obra, muitos de nós espíritas, quando abrimos o livro, temos grande dificuldade de lê-lo. Não é nem de estudar, não, de ler o livro. Porque trazem termos técnicos e científicos que nos escapam à nossa condição de entendimento. Está aí um grande exemplo. Médiuns receitistas têm a especialidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Importa não os confundir com os médiuns curadores. Então, vejam bem, médium curador, ele está utilizando a sua mediunidade e o médium curador, ele está, através dessa mediunidade, produzindo ali efeitos físicos. Porque ele está doando energia de si mesmo, somada com a energia dos espíritos. Já os médiuns receitistas são aqueles médiuns muito comuns e que nós os temos, esse tipo, na nossa casa espírita, Cantinho de Jesus, porque na terça-feira, na nossa casa espírita, nós temos a psicografia por orientação. Então, a orientação está naquele que a recebe. Então, isso é muito comum, como Kardec colocou, esses médiuns hoje nas casas espíritas. Médiuns religiosos. Os médiuns religiosos são aqueles que recebem especialmente comunicações de caráter religioso ou que tratam de questões religiosas. Médiuns filósofos ou moralistas são aqueles que recebem comunicações que têm geralmente questões de moral e de alta filosofia, muitos comuns quanto à questão da moral. Bom, aí vem a outra nota de Erasto. Ele disse dos médiuns incorretos e agora ele está falando dos médiuns moralistas ou grandes filósofos. Todos estes matizes, que constituem variedades de aptidões dos médiuns bons, quanto aos que têm uma aptidão especial para as comunicações científicas, históricas, médicas e outras, fora do alcance de suas especialidades atuais, fica certo de que possuíram em anterior existência esses conhecimentos que permaneceram neles em estado latente, fazendo parte dos materiais cerebrais que necessita o espírito que se manifesta. São os elementos que a este abrem caminho para a transmissão de ideias que lhes são próprias, porquanto em tais médiuns encontra ele instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que no ignário. Ignário significa aquele que não tem conhecimento específico sobre aquilo que está sendo versado, sobre aquilo que está sendo colocado. Ou a pessoa ou o médium tem uma ignorância a respeito de um assunto. Isso significa ignário. Então, o que Erasto está trazendo para nós? Que todos esses tipos de variedades de comunicações nós podemos encontrar em diversos tipos de médiums. A grande maioria deles, ele classifica como os médiums bons. Por quê? Esses médiums, de uma certa forma, eles tiveram anteriormente à existência atual experiências
relacionadas não somente ao campo da mediunidade ou a alguma especialidade que hoje ele está trabalhando como médium e recebendo comunicações tais como de natureza científica, histórica, médica e etc. E aqui no final, para que possamos fechar, Kardec traz os médiuns de comunicações triviais e obscenas. Então vejam bem, o médium pode receber comunicações triviais e obscenas? Pode. Isso é muito comum, especialmente quando a pessoa chega à casa espírita e está iniciando ali o desabrochar da sua faculdade, iniciando na relação com os espíritos, das comunicações, ele pode receber comunicações triviais e obscenas. Estas palavras, segundo Kardec, indicam um gênero de comunicações que alguns médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as dão. Quem haja estudado o mundo espírita em todos os graus da escala, sabe que há espíritos cuja perversidade iguala a dos homens mais depravados e que se comprazem em exprimir seus pensamentos nos mais grosseiros termos. Outros, menos abjetos, se contentam com expressões triviais. É natural que esses médiuns sintam o desejo de se verem livres da preferência de que são objeto por parte de semelhantes espíritos, e que devem invejar os que, nas comunicações que recebem, jamais escreveram uma palavra inconveniente. Fora necessário uma estranha aberração de ideias e estar divorciado do bom senso para acreditar que semelhante linguagem possa ser usada por espíritos bons. Então, o que Kardec nos chama a atenção? Que o espírito, ele dá sinais de sua identificação, se é um bom ou se é um mau espírito, através da forma como ele se comunica, através da forma como ele está expressando a comunicação. Quem irá avaliar isso? Nós encarnados. E dentro dessa avaliação, precisamos separar aquilo que vem de um bom espírito, de um espírito não tão bom, ou de um espírito mediano. Porque acontece muito que o espírito, dentro da escala, que ele nos chama a atenção, essa escala está lá no Livro dos Espíritos, há uma variedade de espíritos. Da mesma forma que a variedade de nós, seres humanos, no que toca às questões de moralidade e de intelectualidade. Bom, então, esses são os gêneros de particularidades das comunicações apresentadas por Allan Kardec no capítulo 16 do item 193 do Livro dos Médiuns. No próximo estudo, nós vamos abordar o item 194, onde irá falar das qualidades físicas do médium. Então, nós vamos fechar por hoje por aqui, agradecendo a Jesus, e vamos fazer a nossa prece final, rogando ao Pai que nos dê força e nos dê paz. Se alguém teve alguma dúvida e quiser expressar, esteja à vontade. Ok? Muito bom, Delano.